Raquel Varela aborda os perigos da justiça tutti-frutti. Lobo Xavier acha que os partidos à esquerda do PS são um arcaísmo português. E José Milhazes atira-se mais uma vez à festa do Avante. São os comentadores como Pedro Tadeu e Nuno Ramos Almeida. E ainda vamos ter tempo para falar sobre as missões militares portuguesas no estrangeiro. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão de Os Comentadores. Vamos começar com alguém que estimamos muito, José Milhazes, que atirou-se à festa do Avante pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, com a seguinte argumentação apresentada na SIC Notícias. Primeiro, eu peço desculpa por ser teimoso, mas há determinadas coisas que não me convencem. E uma destas é, digamos, a explicação, se é que alguém a vem dar, da participação de determinados artistas na festa do Avante. Claro que, depois do que eu disse o ano passado, vieram-me acusar de eu querer proibir a festa do Avante, sim. etc, embora eu não sei se tenha poderes para tal coisa, ou se algum dia vou ter, provavelmente nunca, mas quero exatamente como tu disseste, apenas deixar aqui algumas perguntas. Como é que conhecidos músicos como Jorge Palma e Rui Reininho, Paulo de Carvalho e Tim, Mísia, Carolina Deslandes e Rodrigo Leão, etc., aceitam participar num evento organizado por um partido político que apoia o regime ditatorial de Putin de extrema esquerda e a carnificina realizada pelas tropas da Ucrânia? Mas, como se pode apoiar uma ditadura que persegue e mata músicos, cantores, intelectuais russos em geral, que ousam protestar contra esta guerra? Não me venham outra vez com a fábula de que se trata de uma mera festa cultural. Ou os artistas dizerem que estão ali para dar um espetáculo e que estão aliados da questão política. Exato. Isso é falso. Não colhe esse tipo de explicação, no teu entender? Exato, isso é falso. Têm que inventar uma explicação mais convincente. E eu fazia-lhes uma proposta. Por exemplo, quando chegassem ao palco, gritassem ao microfone se estão contra a invasão ou a favor da invasão. Desse modo ficaria mais claro nós vermos qual a razão que levou esses nomes da música portuguesa a participar numa festa ligada a uma sangrenta ditadura. Acho que o problema não está no pobre do Milhazes, ele diz as alarvidades, costuma dizer, está mesmo em quem lhe dá tempo de antena. Repara, Putin de extrema esquerda, massacres cometidos pelas tropas ucranianas, quer dizer, ele não acerta uma. E depois há aqui uma coisa que eu acho que é fundamental, é que tudo se baseia numa mentira, muitas vezes repetida, não se torna verdade por isso, em que a jornalista nem se dá o trabalho de ver, isto é, se fôssemos a ver do ponto de vista cronológico, é muito provável que José Milhazes tenha apoiado Yeltsin e Putin. Mas o PCP nunca apoiou o Yeltsin e Putin. Nunca apoiou o Yeltsin e Putin. E na sua juventude, o Milhazes foi estudar para a União Soviética à conta do Estado Soviético, numa delegação de estudantes que vinham do Partido Comunista, e quando lá estava dizia maravilhas sobre a União Soviética. Nesta entrevista, As Portas que Abril, que ele está numa linda fotografia com a sua mulher e a sua criança, ele diz... Acho que o que estamos a ver é da revista Vida Soviética. Não é? Provavelmente a revista Vida Soviética, ele dirá provavelmente que não disse nada disso e isso o contrário, não é? Mas ele, nos sítios onde estava, ele estava sempre bem. Quando aquilo acabava, ele passava para o sítio seguinte. E, portanto, nesta entrevista, ele diz, entre várias coisas, que, ao contrário de outros, ele não é de dizer mal da União Soviética, ele é de relevar as coisas positivíssimas e que os soviéticos são fervorosos amantes da paz. E em relação à questão política de fundo, o próprio Putin, quando faz a invasão da Ucrânia, agora que eu ia dizer União Soviética, pareceu Milhazes, quando faz a invasão da Ucrânia, diz que a Ucrânia é uma invenção dos bolcheviques e do Lenin. Portanto, coloca-se no ponto de vista
czarista, no ponto de vista imperialista, a fazer um ajuste de contas com a Revolução Soviética, que deu liberdade e autonomia aos povos do Império Russo, criando um conjunto de repúblicas, algumas até foi construído o seu próprio alfabeto, foram publicadas as suas histórias, no caso das repúblicas asiáticas, etc. E, portanto, desde o início, do ponto de vista dos comunistas russos e soviéticos, portanto, depois soviéticos, a questão da independência das nacionalidades em relação ao Império Russo e a liberdade dos países subjugados ao colonialismo era fundamental. Os primeiros congressos que os soviéticos fazem, o partido faz, é o Congresso de Baku, com os movimentos internacionalistas da Índia, de um conjunto muito vasto de questões. Isto para acabar, para dizer o seguinte: nunca o PCP apoiou Putin, ao contrário do mundo ocidental, que via em Putin e Yeltsin a liquidação total das estruturas socialistas. Segundo aspecto, nunca o PCP apoiou esta guerra. O facto de não gostar do poder ucraniano não significa que o PCP não tenha condenado aquilo que considera uma guerra que tem que parar imediatamente e que viola os tratados internacionais e o direito à autodeterminação e à paz do povo russo e ucraniano. Tenho que fazer aqui uma declaração de interesses, uma vez que eu pertenço à Comissão de Espetáculos que organiza os espetáculos da Festa do Avante e, portanto, uma parte destes artistas fizeram contratos com a Festa do Avante para atuar este ano com a minha intervenção. Mas em relação ao que o Zé Milhazes diz aqui, eu acho que ele tem todo o direito de mudar de opinião ao longo da vida. Quer dizer, o facto de ter sido stalinista, suponho eu. Stalinista porquê? Havia nos stalinistas? Não sei. Quer dizer, ele stalinista tem... diz o Miguel Sousa Tavares, não é? Pois, e se calhar com alguma razão, porque de facto esta onda de perseguição... Vamos lá ver, aqui há 2 ou 3 semanas foi o pobre professor russo na Universidade de Coimbra despedido por causa de uma coisa que o Zé Milhazes diz na televisão, que está, quanto mais se investiga o assunto, completamente afastada da realidade do que aconteceu. Ou seja, acusou o senhor de ser um espião ao serviço de Putin e ele foi despedido. E, portanto, ainda por cima, sem se dar direito de defesa à pessoa para contra-argumentar. E, portanto, há aqui, de facto, aquilo que o próprio Milhazes muitas vezes acusa os outros de fazerem, que é perseguirem, por motivos políticos, cidadãos e instituições. E é o que o Zé Milhazes está a fazer. Mas aqui o que eu vejo principalmente é o desespero do derrotado. É o desespero de alguém que, o ano passado, conseguiu de facto lançar uma campanha para se tentar sabotar a Festa do Avante e fazer com que os artistas recusassem ir à Festa do Avante e que foi esmagado pela realidade, pois a Festa do Avante decorreu de uma forma perfeitamente normal, com os artistas que a Festa do Avante entendeu em contratar, independentemente e com alguns, aliás, a irem ao palco exprimirem a sua solidariedade com a Festa do Avante e a necessidade da existência da Festa do Avante em Portugal, até para a sua própria profissão e a importância que ela tem para a profissão dos artistas portugueses. E, portanto, é o desespero de um derrotado, que eu vejo ali assim, e isso acho que também é importante assinalar. Acho que muito pouca gente acompanhará o tipo de raciocínio que o Zé Milhazes faz, que de facto insinua que se tivesse poder, proibia simplesmente a Festa do Avante e provavelmente o PCP. Algo que me parece que não é nada democrático, que é muito parecido com as coisas que ele acusa Putin de fazer na Rússia. Portanto, ele, se chegasse ao poder, seria uma espécie de Putin, aparentemente. Não é? Pois há essas confusões, chamar-se de extrema-esquerda ou Putin, quer dizer... E realmente, vamos lá ver, no primeiro comunicado que o PCP fez sobre a questão da invasão russa, de facto não utiliza a expressão invasão russa, mas condena explicitamente a violação das cartas das Nações Unidas. Está lá escrito, quer dizer, preto no branco, que aquela operação, aquela invasão significou. E, portanto, realmente continua-se a alimentar e a acusar o PCP de ter tomado uma posição que não é a que o PCP tomou. O PCP condenou e continua a condenar a invasão russa da Ucrânia. Agora, também condena a escalada da guerra e a alimentação e a deturpação da informação que existe à volta deste assunto. Queria ainda acrescentar uma outra coisa em relação a isto,
que é qualquer artista que subisse ao palco da Festa do Avante e dissesse que condenava a invasão russa da Ucrânia, tenho a certeza que seria aplaudido pela generalidade das pessoas que estão na Festa do Avante. Portanto, não creio. Além de mais, o PCP não controla aquilo, nem quer controlar aquilo que os artistas dizem em palco. Portanto, se algum artista for fazer isso, está no exercício do seu direito de liberdade de expressão e será, certamente, acarinhado pelo PCP por poder usar na Festa do Avante essa liberdade de expressão que foi tão duramente conquistada há quase 50 anos com empenhamento do Partido Comunista Português. Também acho que qualquer artista que suba ao palco e mande humilhaços para uma desta parte terá também a compreensão muito grande do público e para mim essa é a parte favorita da intervenção. Muito bem, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora lateralmente, de um conjunto de notícias que saiu e foi divulgado pela TVI e pela CNN há poucos dias, há uma semana, aquilo que se chama a investigação Tutti Frutti, supostamente um caso de manipulação de influência política e de juntas de freguesia e de eleições, enfim, é uma explicação um bocadinho confusa, feita há 7 anos entre PSD e PS de Lisboa, que envolve depois suspeitas de corrupção e outras coisas, com nomes relevantes no PSD e com o nome do Presidente da Câmara da altura, Fernandino, atual Ministro das Finanças. Isto foi uma tosse inoportuna, espero que não volte a acontecer. Foi sobre Medina. Era para tapar o Medina, não é? E um outro ministro, o atual Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. Sobre isto, Raquel Varela lateralmente faz esta afirmação. Mas há uma parte da população que desistiu, há uma parte das instituições que desistiram e disseram assim, isto não funciona a justiça, e atenção, não funciona esta justiça, porque as empresas privadas com o Estado assinam, é bom que os portugueses lá em casa saibam, têm tribunais arbitrais próprios, onde ainda por cima as decisões não são públicas, como na justiça. Portanto, há uma privatização em curso na justiça de Portugal há muito tempo, com julgados de paz, com tribunais arbitrários, etc. Isso é um outro assunto que vale a pena. Portanto, esta justiça é que não funciona, ou seja, a justiça para defender a coisa pública, a justiça para defender as pessoas, a justiça para nos defender da corrupção, etc., e para nos defender da difamação, etc., essa é que não funciona. Isso é que pode estar lá há 10, 15 anos. E, portanto, é evidentemente que nós temos que defender o funcionamento da justiça e isso passa por condições para quem trabalha na justiça. Agora, há uma nota que eu queria aqui deixar que tem a ver com a judicialização da política. E aí nós estamos a falar de outra coisa, que é, parece-me a mim evidente, é sistémico, tem 200 anos, também faz parte da ordem burguesa portuguesa, que nós temos um Estado. Nós temos um capitalismo dependente do Estado, em que se generalizou, desde o século XIX, a história é velha. Nós temos um funcionalismo dependente do Estado, nós temos negócios dependentes do Estado, com a concorrência do mercado mundial que se vive hoje em dia, de crise absoluta do capitalismo mundial, isso agrava-se muito mais, porque as empresas estão todas em concorrência aqui e lá fora. Generalizaram-se situações que hoje em dia já nem são consideradas corrupção, mas absolutamente legais, que é o Estado andar a financiar diretamente empresas privadas. E, portanto, nós temos aqui um problema, que é sistémico quanto a mim, que é a quantidade de partidos, e não venho ao Chega a dizer que não faz parte disto, porque nós estamos a falar dos partidos institucionais que, de uma maneira ou de outra, vivem sistematicamente numa rotação de cargos com o Estado. Não há judicialização da justiça, da política? Ou este é apenas muitas dúvidas em falar deste caso, sendo que a partir do momento que ele é público altera a realidade e deve ser analisado. Tenho dúvidas porquê. Isto é uma investigação com mais de 6 anos que, pelos vistos, nem sequer ouviu os principais suspeitos. Não me parece sequer que chegue a uma acusação. Neste momento não há uma acusação. E nós estamos a falar isto com base numa fuga organizada de partes do processo, nomeadamente de escutas telefónicas descontextualizadas, e achar que isto é normal. Portanto, a primeira parte é esta questão. Eu acho que há uma expressão feliz do Daniel Oliveira no Sem Moderação, que eu acho que resume um bocado a situação. A certa altura,
a Justiça e o Ministério Público passaram a fazer jornalismo, portanto, é mandar coisas para a imprensa, e os jornais passaram a fazer justiça, em condenar as pessoas na praça pública. Eu não digo que não haja aqui indícios ou casos... Querias dizer os jornais a fazer justiça. Não, os jornais a fazer justiça, sim. Os jornais a fazer justiça. Disseste tribunais. Sim, os jornais a fazer justiça. Porque a questão é, quando, para ser condenado na justiça, é preciso um conjunto de procedimentos, é preciso uma acusação, é preciso as pessoas serem ouvidas, é preciso haver provas. Não basta haver uma teoria e alguma coisa que não está certo. Para ser jornalismo, é preciso ouvir as pessoas, é preciso haver um contexto, é preciso haver um conjunto de coisas e não é uma publicação ipsis verbis de fugas do Ministério Público. Portanto, quer dizer, aquilo que me parece é que a justiça portuguesa faz megas processos impossíveis e, como não consegue provar rigorosamente nada, deleita-se a condenar as pessoas no Tribunal da Opinião Pública. Ora, isto é uma coisa que é incorreta e tem consequências muito graves para a democracia, porque cria nas pessoas uma sensação de impunidade, que tudo isto é um bando de ladrões que nunca são condenados e acaba por ter digamos, um papel na permanente desgaste das instituições democráticas. A justiça deve funcionar, condenar as pessoas no tempo devido, mas em pouco tempo, no menor tempo possível. Não pode haver processos que se arrastam por dezenas de anos, e aqueles que são culpados, se forem culpados de corrupção, de crimes, etc., são culpados. Aqueles que não são culpados são inocentados, não podem viver a vida toda sobre isto. Eu acho que e aqui acaba, esta cultura de casos e casinhos, esta cultura de pequenas corrupções serve de biombo e de fogo de artifício para disfarçar o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que nós vivemos numa sociedade totalmente injusta, e essa é a grande questão. E isto é uma espécie de fogo de artifício que disfarça tudo o resto. Eu penso que aquilo que está a passar com este caso Tutti Frutti já não é novidade, é já uma rotina. Ou seja, isto começa com o processo Casa Pia e tem-se repetido repetidamente em inúmeros casos. O mais espetacular será o de Sócrates, a Operação Marquesa, etc., onde repetidamente as pessoas são acusadas, e aqui eu não acho que o jornalismo falhe, não estou 90% de acordo contigo, mas há um aspecto que eu acho que é mais relevante do que aquilo que está a dizer na parte que diz respeito ao jornalismo. Eu, se estiver num jornal e tiver acesso a esta informação, vou publicá-la. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Vou publicá-la. A questão está em que, quando se publica sistematicamente, em 99,9% dos casos, não há uma crítica à informação que é recolhida. Claro, seja, não é isso que eu estou a dizer. Não é feito. Ou seja, os jornalistas envolvidos, de facto, tentaram ouvir as pessoas, e umas reagiram, outras não, as pessoas que foram apanhadas nesta... Ou seja, supostamente ouviram a outra parte. E acham que com isso cumpriram completamente a sua função de dar direito a quem é acusado de responder a estas acusações. E isto sucede, não é agora, é em todos os casos que a gente tem ouvido até agora. Mas depois não é feito um trabalho de escrutínio à investigação. Não são apontadas as suas fragilidades, não são apontadas a consistência ou inconsistência das afirmações dos relatórios e dos pareceres dos procuradores envolvidos. Não é feita Ou seja, e essa parte desse trabalho, os jornalistas acham que não têm que o fazer. A maioria deles, não é? Acham que não é necessário. E parece-me que, digamos, o desequilíbrio da parte jornalística advém da falta de crítica sobre as fontes. Até porque depois aqui é uma dependência das fontes que se calhar leva a que esse comportamento seja sistemático, não é? Por outro lado, especificamente em relação a esta investigação Tutti Frutti, de facto, ela parece-me de uma evidente fragilidade, mas ao mesmo tempo há, digamos, o que as escutas revelam não são, para mim, há ali algumas partes daquela investigação que, apesar de tudo, me parecem ter pés para andar, nomeadamente uma negociação com o Benfica sobre um IMI que me parece de facto estranha. Mas enfim, são opiniões que eu tenho com base em informação parcial, que é aquela que a comunicação social deu, não é?
Mas o fundo da questão, que é o negócio entre PS e PSD para dividir o poder em Lisboa e a partir daí fazer negócios, parece-me muito pouco sustentado, realmente. Embora, é verdade também, que houve um negócio entre o PS e o PSD na Câmara de Lisboa para Reduzir as freguesias. reduzir as freguesias e dividir o poder das juntas de freguesias entre PS e PSD, fazendo um novo mapa que praticamente excluiu, tirando Carnide, a CDU da governação. Ou seja, estas coisas acontecem. Que por trás esteja um negócio de corrupção, ou seja, isso aí está por provar. Mas que há negócio político, evidentemente que isso aconteceu no tempo de António Costa, nem foi no tempo de Fernando Medina. Mas acho relevante também que tudo o que o relatório final que é citado nesta investigação da procuradora que investigou isto, ao fim de 6 anos, é um relatório de maio de 2022. E, de facto, já tem um ano. E, ao fim do ano, não há ainda arguídos. E, portanto, é, de facto, extraordinário a lentidão e a incapacidade de resolver os problemas que o Ministério Público, sistematicamente, sempre que os casos envolvem pessoas famosas, revela. Mas em relação àquilo que a Raquel Varela falou, eu queria também chamar a atenção para uma coisa. Há uns tempos para cá, há um ano talvez para cá, os colunistas de direita, os opinadores de direita, os comentadores de direita, sistematicamente têm lançado um novo slogan, digamos assim, que é a inocência, a prova da inocência é algo que é necessário na justiça, não é necessário no Tribunal da Opinião Pública. Isto ainda na semana passada nós passámos aqui um depoimento do Júdice. Não é a prova da inocência, estás a falar do princípio da inocência, não é? Princípio da inocência. Do princípio Sim, da prova em contrário. É o princípio de que o lado que é acusado está inocente até prova em contrário, não se aplica no Tribunal da Opinião Pública. Estás a falar do Júdice da semana passada, não é? Passada, a Raquel Varela, no outro passo deste depoimento, defende o contrário, né? Também fala sobre isso. E é de facto extraordinário. É evidente que a realidade, as pessoas fazem juízos sobre aquilo que conhecem, a maior parte dos cidadãos, até eu, não é? Provavelmente com base em parcelas de informação e coisas muito pueris, não verdadeiramente bem informadas, não verdadeiramente bem sustentadas, sobre os casos mais variados. Mas tentar fazer disso uma normalidade, ou seja, porque alguém lançou um boato sobre alguém e, portanto, se esse alguém tem atividade política, passa a ter que provar a sua inocência, porque senão é banido da atividade política, é algo que me parece profundamente antidemocrático, e a tendência é, com isto, como tu estavas a dizer há bocado, conseguir utilizar o processo dos casos e casinhos para haver mudanças do poder, para conseguir, ou seja, não é preciso provar nada, a pessoa está acusada, sai daí, dá lugar a outro. E isso parece-me lamentável. Por outro lado, no aspecto que ela fala aqui da judicialização da política, de facto, estamos a transformar-nos todos, comentadores e políticos, numa espécie de justiceiros em que, como tu também no fundo disseste, só estamos a dar armas a quem quer acabar com a tolerância e com a democracia. No fundo, é isso que estamos a fazer. Porque vamos eliminando... Só duas coisas. Sim. Aquilo que eu digo do jornalismo não é que a gente, tendo uma fuga do Ministério Público de uma série de documentação, não seja analisada jornalisticamente. Sim, claro. Mas é como tu disseste, aquilo tem que ser investigado, não pode ser a escuta pela escuta. Quer dizer, no outro dia estava publicada, no sábado, uma escuta entre um dos suspeitos e o atual comentador da CNN. Portanto, que supostamente teria recebido dinheiro. Ele diz: não recebi dinheiro, o que aconteceu foi que ele não tinha passe, ou ele não tinha a carteira, e eu paguei-lhe uma despesa e ele devolveu-me. Isto tem que ser apurado, não pode ficar pelo simples exibição voyeurística da escuta como valor em si, sem nenhum contexto, porque é assim, temos uma investigação de 6 anos do Ministério Público. Se com aquela escuta eles não arranjaram provas para acusar aquelas pessoas, aquilo não
não vale muito. Pronto. E deste ponto de vista, eu acho que há exemplos que, a partir de fugas de informação, foi feito jornalismo. O mais célebre é a Garganta Funda, não é? É o caso Watergate. É o caso Watergate. Os jornalistas do Washington Post, a partir de uma fuga de documentação e de um caso, fizeram sua investigação. Nós em Portugal, aliás, na vizinha Espanha, mas com implicações em Portugal, temos um caso, a descoberta do caso Gal. Houve uma pasta com informação que saiu, mas houve uma investigação própria. Aliás, a investigação começa em Portugal com o Joaquim Vieira, que está nesse programa, e com o Celestino Amaral, que descobrem que houve um tipo que veio cá, espanhol, contratar mercenários para atentados, para matarem refugiados bascos, e que esse tipo assinou Genaro Galego Galindo digamos, no hotel Ritz, onde esteve hospedado, mas pagou as despesas com o cartão de crédito próprio de José Ahmed Fonso, inspetor da polícia de Bilbao. E foi esta notícia do Expresso que abriu o processo Gal. Isto é, houve investigação. E é isto que os jornalistas têm que fazer. Porque para haver um escrutínio democrático tem que ser feito em condições democráticas. E o que tu estás a dizer tem todo sentido. Isto é, nós temos que nos perguntar, jornalistas, há este material, porquê que não foi feito nada com este material? Porquê que não há acusação? Porquê que não há processo? Porquê que isto parou aqui? Qual é a razão? Mas aí eu também acho que devia haver. Estou de acordo contigo, não é? Mas acho que há um mecanismo que é. Eu até acho que com a pressão jornalística, não sei, relativamente normal que a TV e a CNN tenham avançado, independentemente depois do espalhafato que foi feito à volta disto, com a coisa nas condições em que. Mas depois todos os outros jornais reproduzem, ou seja, depois há uma reprodução dos outros jornais que não continuam a investigação, dos outros jornais, dos outros órgãos de comunicação social, que não prosseguem em sentido nenhum, limitam-se a reproduzir o que já foi dito. E isso também me parece, ou seja, não é só um caso, é um problema estrutural, toda a classe, e não é um caso só de um fulano, ou de um jornalista, ou de um canal, é uma coisa de facto que está disseminada. Bom, vamos mudar de assunto, isto quando começamos a falar de jornalismo é uma chatice, não ficamos aqui muito tempo. Vamos mudar de assunto ou não? Sim, temos que colocar um agricultor. Um agricultor? Sim, para não falarmos só de jornalismo. Sim. Não, mas vamos falar agricultor. Sobre Lobo Xavier, que acha que a esquerda está morta na Europa. Sim. Vou passar isso. O que é estranho em Portugal, se comparando com os sistemas políticos dos outros partidos, dos outros países europeus, é o peso que o PCP tinha e o peso que o Bloco de Esquerda tinha. Isso é que são acontecimentos raros, porque era uma presença na política duradoura, com grupos parlamentares importantes e com um peso comunicacional muito importante. Isso é que não existe em mais lado nenhum deste tipo. Ou foram só episódios em Espanha, ou pequenos episódios no Reino Unido ligados a figuras carismáticas, mas, em geral, a esquerda radical, com modelos de sociedade que ninguém acredita já, não tem peso efetivo, não tem o peso que tem aqui em Portugal. Então, eu acho fascinante, sobretudo este final, que é, entre os amigos dele do Conselho de Administração, ninguém acredita em modelos de determinada sociedade. Aliás, também ninguém acredita que o problema da habitação não seja resolvido pelo mercado, como se tem visto. Ninguém acredita nisso. É muito interessante que ele está na sua bolha. Isto é, até no país mais importante do capitalismo, que é os Estados Unidos da América, as sondagens nos últimos anos, com valores entre 50% e 60%, 70%, dizem que os mais jovens acham o socialismo uma palavra positiva. Porque se eles acham o socialismo uma palavra positiva, é provavelmente porque o capitalismo não parece funcionar assim tão bem. Não é? E então a questão é verdade que a política tal como existe, a ideologia tal como constrói um mapa da nossa realidade, quer nos fazer parecer que o capitalismo é uma espécie de horizonte inultrapassável e que é mais fácil o mundo destruir-se, os extraterrestres, houve uma conferência de imprensa da NASA, essa sim devíamos falar na rúbrica, os extraterrestres aparecerem, do que o capitalismo ser substituído por um outro modo de produção. Portanto, quer dizer, a verdade é que há aqui uma ideologia que o Lobo Xavier reforça e tenta manter, mas não é a realidade. No grupo dele é assim, deve ser 100%, até o CDS que desapareceu do Parlamento deve ganhar no grupo dele, mas isso não quer dizer que as pessoas votem CDS. Finalmente, um bocadinho de cultura geral também não fazia mal, porque
não é verdade que não haja outras situações. Nós temos na Irlanda e na Irlanda do Norte, o primeiro partido é um partido de extrema-esquerda, é o Sinn Féin, não é? No próprio Estado espanhol, há zonas que o partido mais votado no País Basco, ou quase mais votado, é o Bildu. Portanto, quer dizer, ganhou em Vitória e na Guipúzcoa. Quer dizer, na Galiza tem 20%. No Chipre, várias vezes governa um partido comunista. Quer dizer, em França, quantos votos teve o Mélenchon? Quer dizer, essa realidade, já para não falar em países nórdicos, que em esquerdas de outra maneira existem, ou coisa. Aquilo de facto existe, é que no leste da Europa, onde os comunistas e a esquerda são perseguidos, essa expressão é bastante diminuta como reação a um processo histórico, mas também com as condições objetivas, quer dizer, aquele modelo fantástico de democracia que provavelmente o Lobo Xavier defende, que é a Ucrânia, proibiu 7 partidos e as centrais sindicais. Todos os partidos de esquerda são proibidos. Ok, não é da União Europeia, mas um partido comunista, que era o terceiro mais votado e às vezes o segundo, deixou pura e simplesmente de existir porque foi proibido. Isto para dizer que às vezes quando se quer que os desejos sejam realidade, as realidades não são os nossos desejos. Na própria Alemanha há 39 deputados comunistas no Parlamento. Comunistas? Sim, do ex-Partido Comunista. Do ex-Partido Comunista. E na Chequia, país do leste, onde se tentou, aliás, proibir o comunismo, o Partido Comunista não existe. O Partido Comunista não existe, tem representação parlamentar. E perdeu nas últimas eleições. Foi? Então se calhar viu o mapa anterior. E há o Partido Pirata. Sim, é um partido historicamente forte, aliás, porque era uma das zonas mais industrializadas do centro da Europa, não é? Sim. E há o Partido Pirata, não é? Que acho que tem uma boa representação parlamentar. Sim, mas o Partido Pirata é mais próximo do Lobo Xavier. É? Pirata industrial, pirata financeiro é mais a onda dele. É. Enfim, o ponto aqui é que é irónico que um ex-dirigente, não sei se ainda é do CDS, que é um partido quase desaparecido, ande a achar que os partidos daquilo que ele chama esquerda radical estão mortos em combate. É, aliás, um discurso que eu ouço desde 1991, desde a queda da União Soviética, que sistematicamente aparece este tipo de argumentação. Mas a verdade é que, mesmo excluindo os partidos sociais-democratas, e portanto querendo só aceitar como válido, como proposta política válida à esquerda, aquilo que ele designa como partidos radicais, mesmo no Parlamento Europeu há 37 membros desta área política que estão lá representados. E portanto não são tão poucos como isso. São mais do que o CDS neste momento tem no nosso Parlamento. Portanto não me parece que este tipo de partido esteja tão mal. 37 não estás a pôr os do KKE que saíram do grupo do Left. Sim, e do GUE. Estou só a falar dos que estão no grupo, não é? Mas, e portanto, e há exemplos, com aqueles exemplos que tu deste, que são de facto de países onde, e mais ainda, há também pois uma influência em vários países da Europa Ocidental, como aliás acontece em Portugal, no mundo sindical, no mundo do trabalho, destas correntes políticas que podem não se expressar-se em votos, mas que se expressam em manifestações, em greves, em exigências, em reivindicações que depois chegam ao Parlamento e acabam por ser aprovadas pela força da pressão desse trabalho. E, portanto, em publicações, em imprensa, portanto, há todo um movimento e uma dinâmica à volta destes partidos que está muito longe de mostrar a paralisia ou a degradação que o Lobo Xavier pretende insinuar. Portanto, creio que é mais um desejo do que uma análise da realidade daquilo que o Lobo Xavier fez aqui assim. Vamos então ao assunto sobre o qual não se fala. Ora, a pedido do leitor Otávio Lima, que nos mandou para o mail amigosdoscomentadores@gmail esta sugestão, fui ao site do Ministério da Defesa Nacional para saber em que ponto é que estão, ou em ponto é que está a participação de militares portugueses em operações no estrangeiro. Diz o site, com dados atualizados a abril, a meio de abril,
Diz o site do Ministério da Defesa que neste momento temos 600 militares destacados um pouco por todo o mundo em missões do âmbito da NATO, da União Europeia e das Nações Unidas. Vou mostrar até aqui assim o site para o poderem ver. Então, operações da NATO. Pois eu gosto muito dos nomes das operações. É uma coisa muito interessante. Enhanced Vigilance Activity. Um sistema de vigilância melhorado. A missão é participar em exercícios e atividades de treino com unidades congêneres, no sentido de, num contexto de aprofundamento dos laços da Aliança Atlântica, face ao conflito no leste da Europa, afirmar a coesão e determinação dos aliados. Então, para afirmar a coesão e determinação dos aliados, temos na Roménia 235 militares e 46 viaturas. NATO, medidas de segurança. Esta outra missão, a missão integrada num conjunto de atividades militares realizadas nos territórios da Europa Central e do Leste, com o intuito de reforçar a capacidade de dissuasão e resposta da Aliança face a potenciais ameaças. Aqui a localização é Lituânia, 146 militares. Policiamento do Báltico, também missão da NATO. Garantir a defesa do espaço aéreo da NATO nos países bálticos. 82 soldados na Lituânia, militares, aliás, na Lituânia, e 4 meios não especificados envolvidos. Como isto é de defesa do espaço aéreo, talvez seja radares ou qualquer coisa assim, ou aviões. Mas aviões não deve ser. Operação Sea Guardian, também na NATO. Efetuar atividade no âmbito das medidas de tranquilização. Eu gosto muito da tranquilização, é muito bom. Tranquilização dos aliados para dissuasão e defesa das fronteiras da Aliança. Aqui é no Mediterrâneo. 13 militares empenhados nesta operação. Outra operação que é assegurar a capacidade naval das operações de paz. No Mar do Norte temos um meio e um militar empenhado. E ainda mais 4 na Roménia. Agora vou acelerar que isto já começa a ser amassador. Temos aqui outra de 168 militares para assegurar uma capacidade de resposta militar rápida a uma crise emergente. Que é a Ucrânia, não é? Que é a Ucrânia, obviamente. Uma fragata também metida nisto. E a operação decorre no Mar do Norte e no Mar Báltico. No âmbito da União Europeia, depois temos operações, basicamente, para policiar o Mediterrâneo e evitar que os imigrantes entrem pela Itália dentro. 4 militares empenhados. Outra chamada Operação Atalanta na Somália e no Oceano Índico, para prevenir atos de pirataria. 10 militares empenhados. Outra que é no Mali, com 4 militares, para defesa da população em relação a atos de violência. Depois, na República Centro-Africana, onde, aliás, já morreram militares portugueses, 31 militares empenhados. Mais 2 na Somália, 61 em Moçambique, em Cabo Delgado. 15 na Grécia, mais uma vez por causa da questão do Mediterrâneo, um trabalho com a Frontex. Mais 17 em Espanha, também para controlar os imigrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo. Finalmente, temos ainda algumas missões para a ONU, 2 pessoas na Colômbia, 2 militares no Mali, mais 215 na República Centro-Africana. E é isto, são estas as missões que as nossas tropas estão a ter. Aqui a questão é, muitas destas missões são de decisão política discutível e, de facto, não há um escrutínio público, nunca se fala sobre este assunto, nunca se debate este assunto. E, digamos, paulatinamente vamos cada vez tendo maior envolvimento de militares portugueses em ações discutíveis, o que me parece perigoso para o nosso país. Ainda temos a Ucrânia, não é? Ainda temos a Ucrânia no segundo sentido, que nós temos assistido durante este conflito sucessivas ultrapassagens de linhas vermelhas. Quer dizer, e tal, só meios defensivos. Depois vêm os meios ofensivos. E tal, os tanques nunca. Depois vêm os tanques. Agora vêm os caças. Daqui a uns tempos estar-se-á a discutir o envolvimento de tropas da NATO. Nós pertencemos à NATO. Portanto, temos e paulatinamente se cria o ambiente e se cria o discurso para este tipo de intervenções. Aliás, parece estar escrito na estrela que o Ocidente acabará por pôr os pés na Ucrânia, o Ocidente, a NATO, dos Estados Unidos e os países membros da NATO. Se nada for feito que, de alguma forma, interrompa este escalar da guerra. A verdade é que o secretário-geral da NATO, aquele nórdico que vem de um partido social-democrata, não é? O dito social-democrata, disse, aliás, claramente na última conferência que a Ucrânia iria aderir
à NATO e, portanto, porque é uma decisão da Ucrânia, como se as decisões de Cuba, de Cuba ter mísseis não era uma decisão de Cuba ter mísseis nucleares. Portanto, os Estados Unidos ameaçaram com uma guerra mundial. Portanto, há aqui um conjunto de equilíbrios de segurança que necessariamente não são aquilo que o secretário-geral da NATO acha que são. Não é? Muito bem, ficamos assim. Para a semana voltamos. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.